Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Grasnoff, arquiteta da Loft 7 Arquitetura. E hoje eu tô aqui com a Sabrina, que é nossa arquiteta responsável pela área de consultorias. E eu chamei ela para contar e explicar um pouquinho sobre como que é uma consultoria, que a gente vai mostrar aqui hoje um tour, uma transformação de 4 quartos que nós fizemos consultoria. Conta um pouquinho, Sá. Bom, vamos começar pelo início. Essa casa é uma casa antiga, ela foi construída mais ou menos na década de 80 e para atualmente os móveis, os revestimentos, eles estavam ultrapassados e eles nos procuraram para fazer uma reforma básica, para manter alguns armários e procurar soluções que funcionassem para o dia a dia. Então, o que a gente faz na consultoria? A gente faz todo o desenho de marcenaria, para evitar que o cliente ele tenha que fazer uma reforma total, com forro, piso, demolição e construção. Então, a gente aproveita a estrutura que o cliente já tem e aí vai colocando elementos que eles vão agregar, valor até para casa, para melhorar o ambiente. Então, vocês vão ver uma super transformação em todos esses ambientes. Lembrando que aqui, esse cliente optou por trocar o piso e isso também faz parte da nossa consultoria. A gente tem esse opcional, Sá? Quando o cliente quer fazer um pouquinho mais de reforma, mas é 1, 2, 3, 4 ambientes e a gente não vai fazer um projeto completo de um apartamento ou de uma casa toda, a gente continua fazendo na consultoria porque vai agregar e vai mudar completamente o ambiente sem que precise de uma reforma muito grande. Muito grande. Nesse caso aqui a gente trocou o piso, mas tem um dos ambientes que a gente não trocou e depois a gente também vai mostrar pra vocês. Vamos lá pro tour? Vamos lá! Vou começar mostrando para vocês a suíte master. Olhem bem esse antes. Os quartos são amplos porque isso aqui é uma casa. Então, a gente tem muito espaço. Ó, a gente tem aqui a painel da televisão, ali a porta do closet. E eu vou mostrar até um pouquinho para vocês de como que vai ficar na apresentação. Olhem só. Então, a gente colocou um sofá, trocamos a cama por uma cama maior. Aqui na lateral temos uma mesa bem longa, que pode ser home office ou uma penteadeira. E aqui seria a primeira proposta, desse quarto, ó. A paredinha toda ripada na parte de cima, ó. O painel liso na parte de baixo e aqui a penteadeira. E na consultoria a gente faz a sugestão, isso aqui todos são links, são clicáveis. Fazemos a sugestão dos decorativos, dos mobiliários e o detalhamento de marcenaria. Então, aqui as cortinas também, a gente está seguindo as cortinas já existentes. Olhem. E aqui onde eu mostrei. Agora que vocês viram a transformação da primeira suíte, a gente vai explicar um pouquinho, Sá, do que foi pensado, o que foi pedido pelo nosso cliente. E por que foi feita essa transformação? Quais são os pontos que incomodavam ele no projeto antigo? Bom, começando pelo principal. Antes eles tinham uma cama queen e aí estava muito solta no ambiente. Então eles falaram, eu preciso de uma cama maior e também preciso de mais espaço para aproveitar o quarto, porque é uma suite master muito grande. Como a gente comentou, é uma casa, então os espaços são generosos, então a gente precisava de uma cama maior, de um sofá e também de toda essa parte para eles trabalharem no home office, ter um espaço de maquiagem e que tudo isso ficasse integrado e funcional no dia a dia. Além de estar tudo harmônico, Porque às vezes a gente encaixa uma cama queen e aí sobram muitos espaços nas laterais. Com certeza. E esse era um dos pontos que a gente conversou muito, que era a televisão. Como a parede da televisão, ela é muito extensa, porque ela é a parede de entrada do quarto, a gente tem uma parede que vai de fora a fora. E aí a gente tinha uma televisão um pouquinho perdida aqui no meio. Completamente, tinha um móvel que não fazia sentido, para a realidade deles, com frigobar sob medida, mas não atendia a necessidade. A gente não conseguia esconder os modems, então a gente desenvolveu todo esse rack com essas portas em palhinha para conseguir, mexer com o controle e funcionar normalmente. Então a gente desenhou tudo isso para integrar a televisão nesse quarto. E aí o painel, ele tem também uma intenção, que é esconder a porta mimetizada, que dá acesso para o closet que não foi mexido, Então o closet continuou original. E a porta mimetizada, como é um closet que as pessoas estão usando ao mesmo tempo, 2 pessoas, ao invés de a gente fazer a abertura dessa porta para dentro, que poderia atrapalhar e incomodar alguém que está usando, a ideia foi fazer a porta para fora. Então funciona muito bem no ambiente, como a Rafa comentou, conseguem usar ao mesmo tempo, sem prejudicar, o funcionamento lá dentro, de pegar as roupas no cabideiro, enfim.
E isso também acaba deixando a porta mais discreta, né? Com um painel que tem uns frisos mais assimétricos, que a ideia ficou muito interessante aqui, também para criar essas volumetrias, né? Não fazer um painel totalmente liso. Tudo isso a gente tem que analisar e pensar. Aqui, essas duas janelas, a gente aproveitou para colocar cortinas em gaze de linho, que é uma coisa que a gente adora usar, né? Sim. Que traz muito aconchego para o ambiente. E aí, uma iluminação indireta na sanca. Que também era, inclusive, um pedido deles, que a gente usasse iluminação indireta e que ficasse aconchegante, sem ficar aquele muito spot no teto, né, sem ter muitos detalhes, mas mesmo assim a gente conseguiu criar uma iluminação intimista utilizando esse cortineiro iluminado. Como o quarto é bem grande, a gente tem aqui um espaço maravilhoso, como a Sá falou, generoso, pra gente ter um sofá. Então a gente tem aqui um sofá que tem um estilo um pouco mais... um pouco menos robusto, ele é um sofá muito confortável, que ele tem os braços mais estreitinhos, então ele traz um aconchego maior também, por ele ter esse estofado mais arredondado. E a gente acabou aproveitando para ter como se fosse uma sala de TV, né, com a televisão aqui, e também a cama. Então a pessoa pode assistir a televisão dos dois ambientes, né, dessa sala e da cama. E aí a gente já vem começando aqui para essa área da cama, que a gente mudou para uma cama king. Importante, o sofá ele foi pensado para ter a mesma medida da cama, exatamente para que eles se encaixem, né, e fiquem harmônicos. Na parte de trás, vocês até devem ter notado pelo vídeo do antes, a gente tinha uma paredona branca aqui. E aí o aconchego a gente traz muito através da madeira. E aí, o que você pensou, Sá, com relação a esse painel? Bom, importante, o que a gente tinha, né, inicialmente? Uma parede, como a Rafa falou, muito grande, então a gente precisava criar volumetria nessa parede. Então, de início, a gente pensou em fazer uma cabeceira em meia parede em marcenaria e conseguir colocar a iluminação de LED aqui e complementamos com esse ripadinho também para trazer essa sensação mais de aconchego. Então, a gente misturou essas duas cores e, além disso, para ficar confortável para a pessoa encostar, a gente desenvolveu essas duas cabeceiras em linho para fazer toda essa composição. Colocamos uma iluminação, uma arandela bem bonita, um pendente, na verdade, e desenvolvemos aqui todo esse espaço aconchegante, pensado para a pessoa conseguir aproveitar a visão da televisão e todo o restante do quarto. E aí, a gente consegue observar uma mesa de cabeceira maravilhosa, lindíssima, que tem uma combinação muito legal com o rack que a gente tem lá na frente da cama. Essa mesa de cabeceira foi desenhada por nós e desenvolvida pelo marceneiro, e ela foi toda pensada combinando com os itens que foram usados no quarto, os elementos de decoração do quarto. Então a palha que a gente tem aqui na gaveta, aqui a gente tem um tom um pouco mais rosado que tem na parte de trás, e vocês vão notar que a gente tem esse mesmo tom em uma prateleira que tem aqui no quarto, decorativa, e os pezinhos dessa mesa, eles estão em dourado, que a gente também tem esse elemento dourado ali em um detalhe da prateleira. Então tudo isso a gente vai combinando, vocês podem notar, é um quarto super atemporal, ele tá em madeira com cinzinha claro, esse aqui é o Aurora, mas lembrando, eu vou deixar aqui na descrição todos os nomes dos acabamentos, pintura, tudo que vocês gostam de saber. Então a gente usou essa mistura de ter um tomzinho terroso, um pouquinho mais escuro, mas a gente não faz uma definição do quarto com cor através dessa mesa de cabeceira. Então ela é super sofisticada, com os cantos arredondados, toda desenhada e desenvolvida pensando no quarto e em quem for usar, né? Então ela é maior, ela ocupa mais espaço, porque a gente tem muito espaço nesse quarto. E aí aqui a gente tem esse novo espaço da lateral, como a gente comentou. A gente também não tinha um espaço de maquiagem, um espaço de home office, e aí aqui foi pensado como um espaço duplo, né, Sá? Para funcionar tanto como penteadeira como home office. Então aqui tem todo esse espaço para maquiagem, para se arrumar, tem um espelho redondo bem grande também. A gente também combinou a madeira no espelho com a madeira que a gente usa aqui, o MDF, e a gente consegue essas gavetas, né, que elas estão super mimetizadas no caso, e aí elas ficam escondidinhas e você ganha mais espaço de armazenamento. Então você consegue guardar maquiagem, itens que você vai usar no home office, e além disso, uma coisa que a gente costuma usar muito, né, Rafa? As tomadinhas de marcenaria. Que fica super prático para secar um cabelo, fazer um babyliss sentada aqui nessa área de maquiagem. E essas tomadas são bem discretinhas, né? Elas são muito práticas. Uma coisa legal da gente notar aqui nessa área de mesa, de área de trabalho, com make, é a altura. A gente tem duas alturas diferentes e as mesas elas se encaixam. Então a área do home office ela tem uma altura para receber uma cadeira de home office.
Já a área da make, a gente tem uma poltrona um pouco mais baixa, porque a gente não conseguiria, principalmente por conta das gavetas, né, ter a mesma altura. Então é legal também pensar nisso. A gente não consegue usar, por exemplo, essa cadeira aqui nessa área, mas sabendo que é um quarto espaçoso e que a gente tem espaço para uma poltrona, que também serve como uma poltrona de leitura, também serve como uma poltrona para vestir um sapato, ela fica aqui também com outras funções além da make. Com certeza. E ela ainda deixa uma circulação super agradável no quarto, você consegue, né, passar sem de repente tropeçar, você consegue trazer ela mais para cá e ficar com esse ambiente mais livre para circular. E aqui, como a gente comentou, temos o detalhe das duas prateleiras com a serralheria, fazendo aquele acabamento e fazendo a combinação com a mesa de cabeceira, né, Sá? Com certeza. Aqui eles tinham pedido para nós inicialmente um lugar para eles colocarem itens religiosos, que eles têm esse costume. Então a gente criou essas duas prateleiras para colocar os itens religiosos, mas também para decorar, trazer um pouco mais de cor, porque aqui, como a Rafa comentou, a gente usou o MDF Rosa Glamour, que é o mesmo que a gente usou na mesinha de cabeceira. Então ele traz um tom mais rosinha pro quarto, dá uma cor, mesmo que seja de maneira minimalista. Para finalizar, a gente gosta de comentar sobre a iluminação. Aqui embaixo da prateleira a gente também aproveitou para ter uma iluminação de LED voltada para essa área que é a área de trabalho. E a gente então aproveita tanto decorativa quanto de forma funcional. Mas eu quero mostrar para vocês os outros quartos, porque vocês vão ficar encantados com as transformações. Vamos lá? Segundo ambiente, olhem o antes, a mudança também vai ser radical, teremos um painel, inclusive a troca desses armários e principalmente a parte do home office, né, que a gente tem aqui. Segundo quarto transformado, e eu chamei a Sá para contar de novo pra gente o que foi pensado, o que o cliente pediu. Começando pelos armários, né, Sá? Bom, aqui um ponto super interessante é que esse armário ele já era pré-existente e para a gente conseguir economizar também na reforma, na consultoria, a gente sugeriu inicialmente trocar apenas as portas, porque a estrutura do armário, em muitos casos, dá para a gente utilizar e fazer só essa troca de portas para modernizar e trazer também mais detalhes, como a gente fez nesse caso. Aqui a gente aproveitou as portas brancas, que já era a cor da caixaria, né? Então a lateral do armário já era branca, isso é importante. Quando a gente tem um armário mais antigo, o branco pode amarelar, então é importante avaliar também se vai precisar de uma caixaria na lateral desse armário para ficar com a cor na mesma tonalidade. E aqui a gente aproveitou para fazer essa cava, que ela tem um acabamento interno no amadeirado, para fazer uma combinação harmônica com o restante, que a gente tem um amadeirado tanto no home office quanto na mesa de cabeceira, que a gente vai mostrar para vocês. Aqui na lateral do armário a gente tem um espelho orgânico do jeitinho que a gente gosta, que ele tem esse acabamento todo no couro também nas laterais, e ele fica bem próximo do armário, para quando a pessoa estivesse trocando e tudo mais, ela tem aqui já para olhar. No vídeo vocês devem ter reparado que a gente tem um super home office, e isso não poderia ser tirado porque é um uso diário dela. Então, temos ainda aqui o home office. Conta um pouquinho, Sá. Bom, anteriormente a gente tinha um home office que não era muito funcional para o dia a dia e a gente criou então essa extensão, né, uma bancada bem extensa com também espaço de armazenamento para guardar as coisas que usa no dia a dia e serve também de apoio, né, para criar essa composição de ter uma TV aqui. Essa bancada tem 60 centímetros de profundidade, então a pessoa tem espaço, né, para colocar o computador, mais as coisas que usa no dia a dia. Antes a gente não conseguia ter tanto aproveitamento dessa bancada, porque a gente tinha armários intermediários. Agora a gente consegue aproveitar essa bancada de fora a fora e decidimos fazer aqui um armário superior, também para guardar livros. A gente tem essa porta que ela corre
de um lado ao outro e colocamos também iluminação indireta, que traz esse aconchego para o quarto e ilumina essa área de trabalho também. Um ponto muito legal da gente observar é que nós não fizemos forro de gesso nesse quarto. E aí, se vocês notarem na imagem do antes, uma das coisas que eu acho que deixa um pouco mais simples é o tipo de cortina que a gente usa e o tipo de varão. Se vocês notarem, antes a gente tinha um varão que ele acaba cortando um pouco o ambiente, porque um varão que fica acima da altura da janela, ele corta um pouco o ambiente. E é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, é fechar com um cortineiro. Gente, isso é um acabamentinho de gesso, que faz esse acabamento assim, ó, de 15 centímetros de altura, que a gente consegue esconder o trilho da cortina. Isso já dá prolonga, né, a altura do pé direito de uma forma super legal. Então a gente aqui aproveitou para trocar as cortinas por uma gaze de linho off-white, com o trilho embutido, isso já faz uma diferença legal. Aproveitamos que não tinha forro e já mantivemos sem forro, usamos o ponto central, que é aquele ponto existente, né, para colocar um perfil de sobrepor. Importante falar sobre o perfil de sobrepor é que normalmente a gente tem aqueles drives externos que a gente precisa embutir. Nesse caso, ele já tem o driver embutido na própria luminária, então a gente não precisa de lugar para embutir esse driver. Super importante avaliar isso porque em casos de laje a gente não consegue ter um espacinho ali para esconder. E aí, Sá, conta pra gente sobre essa área toda que fez uma diferença grande aqui, tem um aconchego muito legal e até mesmo a gente vê pelo detalhe das mesas de cabeceira, da roupa de cama, tudo faz sentido, né, nesse quarto. Com certeza, aqui é um quarto de hóspedes, né, a pessoa não usa todos os dias. Então a gente precisava ter uma cama de casal para receber 2 pessoas eventualmente e ter também mesas de cabeceiras generosas. Então para você ter espaço para guardar coisa, guardar um computador de repente aqui dentro, temos uma profundidade bacana e também um comprimento muito interessante. A gente optou por nesse quarto usar tons de cobre nas luminárias, então as 2 arandelas têm esse mesmo tom. Utilizamos também iluminação indireta nessa cabeceira e para a gente fazer esse jogo de ter mais volumetria, a gente delimitou um pequeno ripadinho dali até a porta e com isso a gente cria, né, essa diferença de não ter um painel 100% liso. E para complementar, como a Rafa comentou, a gente colocou um quadro e uma roupa de cama com mais cor, para trazer também cores mais fortes para esse quarto. O antes, a troca também de todo esse painel, a cama, as mesas de cabeceira. Aqui os armários serão trocados, somente as portas, mantido o armário. E uma coisa super legal da gente falar sobre a consultoria é que o cliente ele fala o budget que ele quer. Ó, parte do home office também. Então, esse cliente, ele realmente queria investir bastante, né, para poder fazer a troca, e por isso a gente tem bastante painel de madeira, muita marcenaria, mas não necessariamente a gente precisa fazer com tanta marcenaria, com tanto investimento. A ideia realmente da nossa consultoria é ser algo mais simples. Terceiro quarto, vocês também já viram o antes, e a gente fez uma baita mudança nessa. Começando aqui pela área do home office também, todos eles têm um home office com painel da TV aqui na frente. E aí eu comentei, inclusive no vídeo anterior, sobre o budget do cliente. Isso é super importante em qualquer projeto. Tanto um projeto de consultoria quanto um projeto completo, a gente precisa entender qual é o budget para alinhar as expectativas. Então, a quantidade de marcenaria, a quantidade de estofados, o tipo de acabamento que a gente vai usar, ele também vai depender desse budget, que é o cliente que vai limitar. E é claro que se o cliente fala pra gente um budget que é fora da realidade, ou seja, que a gente não consegue fazer muito ajuste, muita alteração naquele ambiente com isso, a gente também vai alinhar isso com o cliente, porque é muito importante que ele saiba o que ele vai investir, quanto que é o mínimo que a gente consegue, né, para fazer uma consultoria. Com certeza. É bem legal também da gente ter esse bate-papo e deixar isso super aberto para que a gente não
ultrapasse as expectativas. Isso é super importante pra gente no nosso escritório. Então aqui fizemos um home office menorzinho, com a TV aqui na parte de cima, um painel amadeirado e aqui sempre usando essa mesma ideia, né, decorativo com a iluminação para ficar mais focada. Mais funcional. Nesse caso, né, nesse quarto, em relação aos outros, a gente colocou uns tons um pouco mais escuros. Então a gente tem o MDF cinza sagrado aqui, que ele é um pouco mais escuro do que o Aurora, que a gente utilizou nos outros quartos. Então a gente trouxe para esse quarto uma pegada um pouco mais masculina, um pouco mais de cores mais fortes, o azul na cabeceira e esse painel, né, com essa mistura do cinza sagrado com carvalho malva e o nicho no cinza sagrado. E aí do outro lado nós temos também os acabamentos. Vamos falar que ele é um pouquinho mais industrial, né? A gente tem os tons mais escuros, uma cabeceira toda estofada em gomos, no azul marinho, com linho que fica bem aconchegante, esse linhão. Na parede toda, o cimento queimado para dar esse efeito também. E sempre um quadro aqui complementando as cores do quarto. É muito legal também a gente falar o quadro, né? Por que a gente não tem centralizado 2 quadros, por exemplo? Porque qual que é a ideia nesse caso, sabe? A gente ter um quadro só lateral. Perfeito. O que a gente pensou, tanto nesse quanto no quarto anterior? A gente queria uma coisa um pouco mais diferente, a gente não queria criar essa simetria. Então a gente pensou, né, a gente desenvolveu o quadro para ficar exatamente nessa posição, para ter também essa questão de movimento, de deixar o quarto mais diferente, porque para lá a gente já tem toda uma parede no cimento queimado. Então aqui ficaria super bom um toque de cor, que também tem relação, né, com essa simetria toda do quarto, que aqui na frente tem o painel, então a gente criou aqui esse espaço e colocamos esse quadro para complementar a decoração. E aqui nós fizemos o mesmo que foi usado lá nos outros quartos, que foi um complemento do armário. A gente fez a troca das portas, então o armário é o mesmo, é o existente. Isso é importante avaliar se o armário aguenta, se ele tá com uma estrutura legal, se a caixaria dele tá boa, para poder trocar suas portas. Mas aqui a gente tinha um armário legal que estava bom e aí nós trocamos somente as portas, fazendo o mesmo acabamento que vocês viram também, com as cavas, que fica muito mais delicado, mais harmônico, também com o quarto que a gente mudou. Aqui, exatamente como no outro quarto, nós não fizemos forro de gesso, então aproveitamos o ponto central para colocar um perfil de LED e aí a gente também fez aquele acabamento no cortineiro para a gente ter um bom acabamento do trilho da cortina. E a gente acaba tendo uma iluminação legal aqui, tanto na fita de LED da marcenaria quanto nas laterais da cabeceira com as arandelas. Fica uma iluminação um pouco mais intimista. Último quarto, que teremos reforma. Também, todos os quartos eles têm o mesmo painel, a mesma ideia. Tem aproximadamente uns 20 anos. E vamos reformar todinho. Aqui também, ó, a ideia era uma penteadeira e agora vai ter um home office. Vou mostrar pra vocês. Aqui onde eu mostrei a penteadeira vai ter um home office. E vamos finalizar com a última transformação, que também foi, né, um super diferencial aqui. Aqui nós temos também um ótimo home office com 2 áreas de trabalho, né? Aqui no centro, essa área com um espaço para impressora, que deixa um espaço mais livre para colocar livros, documentos, ou até mesmo aumentar a impressora futuramente. E aqui a gente tem aqueles mesmos elementos, né, Sá? Conta um pouquinho das prateleiras. Nesse quarto, ele tem uma pegada um pouco mais romântica, um tomzinho de rosa e cores mais neutras. Então a gente tem o branco. Aqui usamos 2 prateleiras superiores com iluminação indireta nas duas e criamos esse suporte em serralheria para as prateleiras. Uma coisa muito interessante para falar para vocês, esse suporte ele está fixado na parede, então a gente não precisou fixar ele na laje e as prateleiras também estão chumbadas na parede, então esse é o item mais decorativo. Colocamos 2, um em cada lado, e para criar também, né, como temos 2 divisões de área de trabalho, a gente tem esses 2 suportes superiores.
E aí, essa parte, como a gente fez nos outros quartos, que a prateleira também serve como forma funcional, com iluminação de LED. O que é interessante a gente pensar dessa iluminação de LED na prateleira? A gente não fez a modificação do forro de gesso, então a gente não consegue distribuir muita iluminação. Com isso, a gente não tem uma iluminação focada diretamente do forro, né, da laje, para as áreas de trabalho. E aí a gente precisa criar e desenvolver algo que a gente tenha uma boa iluminação focada para essa área. Aqui também a gente pensou o quê? Numa mesa de cabeceira combinando com os dourados que nós temos na prateleira. Mas essas mesas de cabeceira, vamos contar o segredo delas? Elas são prontas da West Wing, lindíssimas, tem o mesmo acabamento. Eu amei essa mesa de cabeceira, achei ela tão chique. Não, e esse detalhe aqui... Que ela tem uma iluminação interna, né? Nossa, eu adorei. Então, essa mesa de cabeceira foi comprada pronta. As arandelas seguem o mesmo tom do dourado, também para criar mais iluminação indireta. Então, uma arandela para cada lado da cama, né? Fazendo essa brincadeira também da iluminação. E aqui, como é um quarto mais romântico, um painel inteiro com iluminação na parte de trás. E aí, parando o painel, a gente fez essa cabeceira com o linho cinza. Sabe, o que eu gostei muito do projeto é que vocês pensaram em quartos atemporais. Eles todos têm isso em comum, né? Então, usaram esse tom de madeira, com o branco, com o cinza claro, o bege, e deixaram o destaque de cor, né, para roupa de cama. Então, todos os quartos, eles têm a sua personalidade também na roupa de cama. Então aqui é um quarto mais romântico, que ele mistura o dourado com esse tonzinho do rosa. Eu achei que fica muito legal. Isso é uma dica muito interessante também para quem tem medo de ousar, né, no quarto, na cor. E aí pode fazer o quê? Abusar da roupa de cama. Roupa de cama. Porque você pode colocar cores, almofadas. De repente você pode ter mais opções de roupa de cama, então de repente você quer um quarto com outro estilo, outra cor, uma roupa de cama faz total diferença. Com certeza. Isso é um item que para nós na consultoria faz toda a diferença, porque ele compõe o restante dos ambientes, né? Ele tem essa conversa, igual você comentou, de deixar o quarto mais romântico. Então a gente tira partido da roupa de cama com cores para trazer mais esse aconchego pro quarto. E ao mesmo tempo pode mudar completamente o quarto só de mudar a roupa de cama. Com certeza. Né? Porque o quarto ele tá super atemporal, não vai brigar nenhuma cor, por ter cinza, branco, tá tudo super neutro. E aí a gente abusa das roupas de cama, da decoração, do que a gente precisar para complementar. Aqui a gente também fez o mesmo ponto que vocês viram nos outros quartos, de usar o armário existente, trocar somente as portas. Seguimos a mesma ideia de não ter forro de gesso, fazendo essa iluminação central do quarto, e o cortineiro para fazer o acabamento da cortina. Então agora que vocês viram todas essas transformações, vocês sabem quem é a responsável por essas maravilhas. A SAC faz parte dessa área de consultoria. Para você que tem interesse de reformar somente um ambiente, um quarto de bebê, a sua cozinha, ambientes menores, a gente tem essa área da empresa exatamente para isso, para atender todo mundo. Então eu fico aqui agradecendo você por ter participado, por ter mostrado um pouquinho do seu trabalho, que faz parte dessa empresa também. E a gente quer mostrar mesmo a nossa equipe toda, completa, para vocês saberem que eu não sou nada aqui sozinha. Então hoje já sabem mostrar um pouquinho do trabalho dela. Bom, queria agradecer a Rafa por essa oportunidade da gente poder mudar a vida de outras pessoas com o nosso trabalho, e juntas, né, a gente pode desenvolver com o restante da equipe, com todo mundo que ajuda a gente consegue desenvolver esse trabalho muito bacana, que é a consultoria. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, tira as suas dúvidas, a gente está sempre à disposição para entregar o melhor para vocês, clientes que nos acompanham aqui e em todas as outras redes sociais. É isso, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.